Agora vamos falar sobre economia, porque com o produto interno bruto, o PIB, estimado em 2 trilhões, o Brasil ocupa a 9ª posição das maiores economias do mundo. Isso segundo o FMI. Essa melhora teve como motores o agronegócio e o setor de serviços. E o repórter Eduardo Costa está ao vivo e traz mais informações sobre o impacto desse resultado na nossa vida, no nosso dia a dia. Boa tarde, Eduardo. Oi, Lídia, boa tarde para você, para quem está em casa acompanhando Boa Tarde Piauí. Pois é, o Brasil voltou a ocupar o top 10 de economias mundiais, com esse crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, deste ano de 3,1%, que representa aí 2,13 trilhões de dólares. Sobre esse assunto a gente vai conversar, claro, com quem entende, o doutor Valmir Falcão, ele que é presidente do Conselho Regional de Economia do Piauí, já está aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo à TV Band. O que esse crescimento, esse retorno do Brasil ao top 10 de economias mundiais representa para o nosso país, para a economia do nosso país? Na realidade, o Brasil alcançou aí mais 2 posições, saindo da 11ª posição para a 9ª posição, superou o Canadá, Ou seja, como você falou, nós atingimos aí de PIB projeções, segundo os dados do FMI, Fundo Monetário Internacional, de 2,13 trilhões de dólares. Isso aí gera uma expectativa e gera investimentos, autoestima para o estado do Piauí. Lá na economia a gente fala numa formação bruta do capital fixo. O que é isso? São investimentos dessas agências de risco que tendem a, digamos assim, a investir no Brasil. Com essa projeção de 3,1% de crescimento do PIB, isso é muito bom. Até porque a economia global ela está desacelerando. Ela saiu de 3,5% e está vindo para 3%. Então, qual é a projeção de crescimento para o Brasil a partir do próximo ano? Existe o dado, por exemplo, do FMI, que seria 1,95%, e a projeção do Ministério da Fazenda de 2,2% para o crescimento do PIB de 2024. O que seria isso? Seria projeções, do ponto de vista para crescer a nossa economia, porque crescendo a nossa economia, você gera uma expectativa de novos empregos e novos investimentos. E isso é bom, tanto para o Brasil como um todo, como também, digamos assim, para o mercado nacional. Por quê? Porque você gera uma expectativa nas agências de risco, que são aquelas agências que incentivam os investimentos macros em cada país. O que a gente pode esperar dessas previsões? Existe uma previsão da FMI e uma previsão do Ministério da Fazenda. Qual é a meta a ser atingida no próximo ano na economia brasileira? Na realidade, são parâmetros de análise diferenciadas. Por exemplo, o FMI estava fazendo uma projeção de crescimento do PIB para 1,95%, o Ministério da Fazenda de 2,2%. Então, fica difícil você avaliar qual seria. Na realidade, digamos assim, a gente acha que o Brasil vai crescer, digamos assim, se continuar com arcabouço fiscal, se continuar otimizando suas receitas, se continuar, por exemplo, colocando em prática o que foi aprovado esse ano, que seria a reforma tributária, a tendência é que a gente cria uma expectativa de crescimento de 2% para 2024. Quais foram os setores que mais cresceram neste ano? Na realidade, o setor que mais cresceu foi o setor de serviço. Nós temos o agronegócio, que vem crescendo muito, ou seja, vem dinamizando o nosso PIB, e com isso o setor de comércio e da indústria vem acompanhando o crescimento, digamos assim, do agronegócio. O que na realidade precisamos é, como falei, gerar novos investimentos, porque gerando investimentos você gera emprego, e gerando emprego você melhora o consumo, melhorando o consumo você tem uma arrecadação e aí propicia condições melhores ao povo brasileiro. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Agradecer ao Dr. Valmir Falcão, ele que é presidente do Conselho Regional de Economia do Piauí. Essas são as informações, eu volto com você do estúdio. Lídia. Obrigada, Eduardo, pelas informações, também ao Dr. Valmir Falcão.